Muito boa noite a todos. Vamos ler um texto da Palavra de Deus, segundo as Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos dividir essa palavra aqui em duas partes. A primeira parte, a atitude do homem. E a segunda parte B, a atitude de Deus. Ou a primeira atitude do homem e a segunda de Deus. Na primeira atitude, tá? É Deus falando. Deus falando. Primeiro, para quem Deus estava falando? Ora, Deus estava falando para alguém que tivesse entendimento, tivesse fé. É para essas pessoas que Deus estava falando. Primeira coisa, povo que chama pelo seu nome. Ora, quem chama pelo seu nome? Eu sirvo a ele. Você que está do outro lado aí, que serve a ele. Primeira coisa. Agora, segunda coisa que Deus queria, humilhação. Humilhação. Era Deus requerendo aqui, ó. Era requerimento de Deus, humilhação. Terceira coisa, orar. Quarta coisa, buscar a minha face. Essas quatro coisas aqui Deus estava querendo, era a atitude de Deus para com o povo. Agora, a parte B seria com quem? Se converter. Aí já muda. Que o ato de se converter aqui é com o homem. É com o homem. Que tinha que se converter, deixar os seus maus caminhos. Aí tem mais uma atitude de Deus. O que Deus ia fazer depois que o homem tomasse a atitude de se converter? Se converter, deixar os caminhos errados que estava andando. O que Deus ia fazer? Aí diz que Deus ia ouvir dos céus. Deus está pronto para ouvir hoje dos céus a minha oração e a sua oração, reverter o quadro que está aí, desfavorável. Mas existem atitudes que o homem precisa tomar, que a multidão precisa tomar, que o povo precisa tomar. Atitudes, aqui fala de atitudes. Atitude do homem e a providência de Deus. Atitude do homem e a atitude de Deus. Que o homem precisa fazer para poder mudar e reverter. Aí diz aqui o Senhor bem claro: eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e depois de tudo isso, sararei a sua terra. Para que haja cura, para que a terra seja sarada, curada da enfermidade. É preciso tomar esses tipos de atitude que estão aqui, ó. Mudança de atitude. Se converter dos maus caminhos significa mudança de atitude, mudança de hábito, mudança de postura. Às vezes é necessário o homem dar meia volta e voltar novamente ao caminho original de onde ele saiu. Qual é a atitude que você quer que Deus faça para a terra? Deus está pronto para tomar atitude, mas o primeiro passo para mudar a atitude deve ser do homem. O homem precisa tomar essa atitude. Deus está sentado lá em cima, no alto dos céus, pronto para ouvir o clamor. Mas aqui embaixo na terra, o homem precisa fazer a sua parte. Ter uma atitude com Deus, ter uma postura com Deus. Mudar o caminho. Em que caminho você tem andado? Aleluia. Em toda via, em toda estrada tem um negócio chamado retorno. Para que serve aquele retorno? Exatamente aquele retorno serve quando a pessoa entra numa estrada errada. Aquele retorno vai facilitar ele entrar por ele
dar a volta e retomar o caminho. O arrependimento, a conversão é a mesma coisa. É dar uma meia volta e voltar novamente para dentro do caminho onde a pessoa entrou errado. Precisa dar meia volta. Qual é a atitude que você espera de Deus? E qual é a atitude que Deus espera de você? Você espera de Deus uma cura. Deus espera de você uma atitude de mudança, de não permanecer do jeito que está, mas mudar a sua atitude, mudar a sua postura, para Ele abençoar a sua vida. Mude a sua postura. Mude a sua postura. E o versículo 15 diz bem claro: portanto, agora, olha só, estarão abertos meus olhos a toda a oração que for feita neste lugar. Neste lugar. Deus nunca fechou os seus olhos. Deus nunca tapou os seus ouvidos. Deus nunca calou a sua voz para nada que o homem fizesse aqui na terra. Sempre esteve à disposição do homem, procurando um relacionamento com o homem. Mas o homem muitas das vezes toma caminhos errados, errôneos, e precisa voltar novamente para dentro do caminho. Portanto, nessa noite, que o Senhor abençoe a sua vida, que te dê a oportunidade de retorno. Às vezes você entrou pelo caminho errado e está vendo agora a necessidade de voltar. Tome uma atitude. Amém?